Irmão, saudações e graça a todos vocês. Sou Kennedy, chamado ao Evangelho, chamados para fora de todo o sistema. Hoje eu vim tratar sobre um tema muito importante, que é um dos temas mais importantes dentro do sistema religioso, que eles dizem que é o corpo e o sangue de Jesus sobre a Santa Ceia. Será que a Santa Ceia que eles ensinam dentro do sistema religioso é o que o Evangelho nos condiz e nos ensina? O que o Evangelho nos ensina realmente sobre a Santa Ceia? O que Jesus disse sobre a Santa Ceia? Vamos entender um pouco aqui sobre o que é uma ceia que os evangelhos nos ensinam. Primeiro, a palavra santa nunca foi adotada ou encontrada dentro dos evangelhos de Cristo Jesus. A palavra santa foi adotada pelo cristianismo quando eles se faziam seus cultos místicos consagrados a santo. Tudo para eles era santo, santo, santo e consagrado à santidade. Ela foi adotada na década 4 depois de Cristo, entre 1115 ou 1215 depois de Cristo. A palavra ceia, no seu significado original, é refeição. Então não tem como a gente pegar aqui, fazer uma refeição santa, porque a refeição é uma comunhão. É disso que Paulo vai nos ensinar aos 1 Coríntios, capítulo de número 11. Vamos acompanhar o que Paulo está nos ensinando aqui. Primeiro, para você poder entender uma literatura orgânica conforme o Evangelho diz, você tem que ler de uma modo carreirinha, sem pegar capítulo 11, capítulo 10, versículo 1, mas lendo de uma modo carreirinha. Por causa do cristianismo, da compilação da Bíblia, eles dificultaram por causa disso, capítulo de número 11, capítulo de número 12. Mas para você entender uma ceia, uma literatura orgânica segundo o Evangelho, você tem que ler de um modo carreirinha, pegar e ler, alimentar para você entender o contexto, porque cada texto vai explicar o seu contexto. Primeiro, Paulo vai dizer aqui aos 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 25: comei de tudo quanto se vende no açougue sem perguntar nada, por causa da consciência. Será que o sistema religioso já está ensinando isso? Comer de tudo? Não, eles pegam um pedacinho de pão, um copinho com cálice e consagram ao nome do Senhor. Então já está uma contradição do que é uma ceia segundo o Evangelho de Cristo. Porque Paulo está dizendo comer de tudo para as pessoas que se reuniam em Corinto. E mais para frente ele vai dizer: se portanto quer comeis e bebeis ou faceis outra coisa, fazei para a glória de Deus. Isso para o sistema religioso dá tranquilo, Mas o que Paulo vai nos ensinar sobre a refeição aos 1 Coríntios é que as pessoas que se reuniam para praticar a ceia, havia acepção de pessoas naquela comunhão. Como assim? Havia pessoas mais ricas e pessoas mais pobres. Se você for estudar sobre a ceia e ler, você vai entender o que eu estou dizendo. Havia pessoas ricas e pessoas pobres que se reuniam para praticar a ceia. E a acepção estava nesse ponto. Porque as pessoas ricas que sentavam numa mesa desfazia das pessoas mais pobres que se reuniam ali também para praticar a ceia. É por isso que Paulo fica enfurecido, fica triste, porque era apenas uma refeição de amor. Era apenas uma refeição que se reunia em amor em Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dizer: não sois vós o templo do Espírito Santo? Afirmando, vocês são o templo do Espírito Santo. É por isso que Paulo vai dizer aos 1 Coríntios, capítulo de número 28 ao 29, a seguinte maneira para as pessoas que praticavam a ceia, que se reuniam como igreja em Corinto. Ele vai dizer assim, versículo 28 do capítulo de número 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação, não se discernindo o corpo do Senhor. Por que Paulo disse isso? Porque eles faziam essa lambança, excluía os mais pobres e fazia acepções de pessoas naquela comunhão. Por isso que ele está falando: vocês bebem e comem para a sua própria condenação, porque não há amor, não há unidade, não há comunhão nenhum nisso. Examine vocês a si mesmo, examine-se organicamente, que Paulo está dizendo, mas o sistema religioso ensina totalmente ao contrário. Se você pecou, se você errou, examine você antes de participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Às vezes eles mesmos participam, rejeitam os mais pobres
e fala para você examinar o seu pecado. É tudo misticismo, tudo ao contrário do que o Evangelho nos ensina. Quando Jesus disse em Lucas capítulo de número 22, o cumprimento, que ali seria a última ceia que ele ia participar, primeiro, porque ele iria morrer na cruz, segundo, porque era o cumprimento da lei, ele estava para cumprir a lei, ou seja, ele estava cumprindo o dia de Páscoa. Por isso foi a última refeição de Jesus, porque seria a última Páscoa até ele cumprir a lei de Torá de Moisés e toda a lei do judaísmo. Paulo vai nos dizer sobre a ceia. Ceia é uma refeição ágape, uma ceia de comunhão entre os irmãos. Você não precisa de um culto doméstico adotado para praticar essa ceia. Ceia pode ser todo dia a partir do momento que você pratica com sua família entre uma refeição em amor e unidade de comunhão. Segundo, o que Paulo vai nos dizer sobre a ceia é que a ceia é praticada entre as pessoas que há entre salvos de comunhão entre os irmãos. Você já ouviu aquela música que diz assim: quantos pães multiplicou, água e vinho transformou? O escritor da música já sabia que era em qualquer lugar entre os salvos. Ele mesmo já sabe disso. O vinho que Jesus multiplicou era num casamento, numa comunhão de casamento.